pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Portilho, sou consultor aqui da Haltz e hoje eu vou mencionar para vocês uma parte bem legal aí, que é a parte de compras, né? Todo o processo de compras, e eu vou detalhar mais uma parte que é de cotação, onde o pessoal não usa muito, né? É até novo no sistema e o pessoal não estão usando muito. Então a gente tem um início aí dessa compra, que é a solicitação de material. Qualquer usuário, né, qualquer login, ele pode solicitar o material. Agora, se a gente vai comprar ou não esse material, aí quem toma a decisão é o comprador, né, que vai ter essa decisão se vai comprar ou não. E essa compra ela pode ser material de escritório, material de limpeza, né, da empresa, e a matéria-prima, a própria matéria-prima que vai usar na produção. Essa solicitação, o material ele pode estar cadastrado ou não dentro do programa, tá? Dentro do Web+. Se ele estiver cadastrado, melhor ainda. Com o cadastro, a gente vai só colocar o que a gente precisa, né, dentro dessa solicitação, colocar toda uma lista ali do que precisa. Por exemplo, a pessoa que trabalha no almoxarifado, ela vê o material que está tem pouco estoque, né? Ela já vai efetuando a solicitação e avisando, né? Essa solicitação avisa lá o nosso comprador. Só que depois dessa solicitação, a gente tem uma opção que é bem legal, que é a cotação. A cotação, a gente pode colocar lá 3 fornecedores. Esses 3 fornecedores, eles vão entrar ali o ganhador, né? Melhor preço, qualidade do produto e entrega, né? Às vezes nem sempre o melhor preço o comprador pode tomar essa decisão, porque às vezes ele precisa do material o quanto antes. Por exemplo, uma matéria-prima para produção, não pode parar a produção, então ele vai pegar lá, vai decidir, né? Esse ganhador, fornecedor ganhador, pelo que entregar mais rápido, tá? Mas essa parte de cotação é bem legal. E dá pra gente, além desses 3, lógico, dá para incluir outros novos fornecedores, né? Depois que a gente tomar essa decisão, quem é o ganhador, né? O fornecedor que a gente optou por comprar esse produto, aí sim a gente, da própria tela de cotação, a gente gera ordem de compra. Então essa ordem de compra aí entra em todo o processo ali. A ordem de compra já vai aparecer lá com a condição de pagamento, tipo de cobrança, data de entrega, tudo certinho, tá? Feito essa ordem de compra ela fica ali num status, né? Porque às vezes a gente pediu ali 10 itens ou 10 mil reais em mercadoria e pode ser entregue parcialmente. Então essa ordem de compra fica bacana, que o status a gente vai acompanhando, né? Se recebeu o total, né? Se foi total recebido da compra ou não, né? E onde decide isso? Na nossa nota fiscal, né? Pelo XML. Aí a nossa nota fiscal, a entrada, né, desse material, quando chegar a mercadoria, a gente pode optar lá a entrada por XML, onde o sistema ele faz a leitura do XML, né, e automaticamente ele já traz tudo que está dentro desse arquivo, né, a gente faz a leitura dele e a gente, lógico, só validar, né, validar as informações, as informações que a gente efetuou mesmo a compra, né? Porque a gente vai ter que associar o número da ordem de compra com a nota fiscal de entrada, tá? Feito isso, a entrada desse produto, né, com o XML, ele já gera o nosso financeiro, então já gera lá o contas a pagar, tudo certinho pra gente, tudo que foi negociado na ordem de compra, né? E ele movimenta o estoque. Quando é um material que a gente marcou lá no cadastro, que é importante também, marcamos no cadastro que ele movimenta estoque, já entra lá no estoque, né, para ser utilizado na produção, por exemplo. Se a gente não marcou esse material, por exemplo, material de limpeza, não quero controlar o estoque. Se eu não marquei ele como essa movimentação, ele só vai gerar o financeiro, que é o contas a pagar, tá? Então essa é um processo, né, de compra que a gente tem bem legal, parte de cotação importantíssimo, né, que eu quis comentar com vocês, porque a gente consegue colocar esses 3 fornecedores hoje lá, tá? Espero ter ajudado aí no vídeo vocês, tá? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu sou o Sandro, consultor e coordenador de implantação do Grupo Haltz no sistema Web+. Hoje nós vamos falar aqui de algumas peculiaridades, né, que o sistema tem e que muita gente acaba passando em branco.
E por incrível que pareça, tem muitos de nossos clientes que não utilizam o módulo de produção, porque muitos deles entram para fazer a implantação e eles pensam muito no processo de vendas, alimentou o estoque, coloca no pedido e vai embora. Só que nós temos um módulo muito interessante que é o módulo produção. Ele geralmente fica para final da implantação e por isso às vezes os clientes acabam deixando para depois e acaba não caindo no esquecimento, mas eles acabam fazendo alimentar o estoque com os produtos acabados e executando as vendas. Tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho do módulo de produção para vocês. Para a gente começar com o processo de produção, então nós temos que ter lá no cadastro de produtos os produtos acabados, né, que é o produto que eu vou utilizar na engenharia, e os insumos. Insumos são as matérias-primas, as embalagens, né, os materiais satélites, né, os produtos satélites que eu vou utilizar, que serão envolvidos nessa engenharia. Inclusive, a gente consegue cadastrar, controlar até a mão de obra, a hora máquina, a gente parte para engenharia. Na engenharia, nós podemos dividir essa produção em etapas, né, produtivas. Então, um produto pode ter um semi-elaborado. Então, eu posso ter uma fase produzindo esse semi-elaborado. Esse semi-elaborado vai para o estoque, ele pode ser um produto armazenável. E o produto acabado vai consumindo frações desse semi-elaborado. Tá? Então, esse semi-elaborado também vai ser cadastrado como um produto lá no nosso cadastro de produtos. E o que diferencia esses produtos? Os tipos de produtos, né? Então eu tenho lá produto acabado, mercadoria para revenda, matéria-prima, insumos e assim por diante. Então, com tudo isso cadastrado, a gente vai para a parte de engenharia, uma tela chamada engenharia, onde eu consigo colocar a receita desse produto acabado. Essa engenharia eu consigo fazer consultas através de relatórios, onde eu consigo levantar os custos. E esses custos são atualizados ao vivo, conforme entradas de notas fiscais, conforme eu faço ajustes de estoque, inventários. Então, o valor dessa matéria-prima ela vai oscilando e a soma dessas matérias-primas, dos insumos, né, das embalagens, ela vai compor no custo do produto acabado, ok? Então, a qualquer momento, a partir do momento que você tiver uma engenharia cadastrada, a qualquer momento você consegue, por uma tela muito rápida, que é uma consulta analítica de custo, entender qual é o valor, qual é o custo daquele produto acabado. Fora isso, você tem também o relatório detalhado da engenharia, onde você consegue até executar correções. Na engenharia também, na montagem da engenharia, você consegue levar uma determinada matéria-prima para aquela engenharia e dizer que aquela matéria-prima ela pode ter insumos substitutos, tá? Então vamos supor, você está levando a matéria-prima A, mas na falta da A eu posso usar o A+. E esse A+, no momento que eu estiver levando lá para a engenharia para formar o meu produto acabado, eu posso dizer, esse A+, é um produto mais pobre, então eu preciso colocar uma quantidade maior, em vez de 100 gramas, 150 gramas e assim por diante. Tá? Então é assim que vai funcionar a nossa engenharia. Feito a engenharia, eu consigo partir para a explosão dessa engenharia e essa explosão ela vai me demandar outros passos como um processo de compras. Então, ele se inicia de duas maneiras, né? Eu posso fazer de maneira manual, onde eu tenho um departamento, um PCP, que fica olhando o meu estoque e fica entendendo a necessidade de produção. Essa necessidade de produção, ele pode tanto estar fazendo já, levantando a necessidade do produto acabado, como a necessidade de um semi-produto, de um produto semi-acabado. Então imagina que você tenha uma empresa onde tem um semi-elaborado que atende 5 ou 6 produtos acabados. Então é válido você ficar de olho no estoque ali desse semi-elaborado para não deixar ele baixar, e com isso você ficar sempre alimentando
e conforme for o departamento de vendas for executando as vendas dos produtos acabados, esses pedidos vão requisitando, né? Então vai gerando necessidade de produção desses produtos, e aí já tem meio caminho andado, porque o produto ele vai utilizar um semi-elaborado que eu já tinha pronto no estoque. Então, uma maneira de se iniciar o processo produtivo é através de uma ordem de produção manual, né? Então você não teve pedido te startando, nada disso. A outra maneira é você emitir pedidos de vendas. Conforme você vai vendendo, eu tenho um relatório que é de necessidade de produção versus carteira, né? Então esse relatório ele vai mostrar, então ele explode de baixo para cima tudo que você vendeu. Depois, numa segunda parte do relatório, vem todos os semi-elaborados e, por final, todas as matérias-primas para fazer aquele semi-elaborado. Então, baseado nesse relatório, você consegue explodir ordens de produção manuais, né? Agora, se você não quiser, baseado nesse relatório, você pode ainda fazer uma explosão de ordem de fabricação através de pedido de vendas. Então, eu tenho lá modo manual e modo pedido de vendas. Então, na tela de produção, eu abro o modo pedido de vendas e vou amarrando. Então, quando eu tenho uma tela, que eu vou abrir uma telinha lá, que vai mostrar quais produtos eu preciso fazer ou quais pedidos eu quero atender. Então, vamos supor, eu abro um filtro para o que eu tenho para fazer do produto XPTO. Então, o sistema vai me listar, vai dizer, o produto XPTO você tem 50 pedidos e a soma desses 50 pedidos são 1.200 unidades. Então ele agrupa todos os pedidos e eu executo essas 1.200 unidades, ou posso até dizer, não, esse aqui eu vou fazer 1.500 unidades, porque o sistema tem também um controle de estoque mínimo. Então eu tenho configurações onde eu posso dizer que o estoque mínimo desse produto é 300 unidades. Então, quando eu startar uma produção de 1.200, ele vai sugerir que eu faça 1.500, né, para ficar 300 lá de estoque mínimo. Então, dali eu vou explodindo essas ordens de fabricação. Feita a explosão da ordem de fabricação, eu tenho um outro processo que é o processo de compra de matéria-prima, né? Essa compra de matéria-prima ela vai ocorrer através de um relatório de necessidade de compras por ordem de produção, onde eu consigo listar amarrando determinadas ordens de produção, ou eu posso simplesmente não filtrar e ele vai trazer toda a necessidade num determinado período também, porque eu posso ter ordens de fabricação que o prazo de entrega é no mês seguinte, então eu não vou comprar agora, então eu posso filtrar esses períodos e comprar só o que eu vou precisar nos próximos 15 dias, por exemplo, tá? Fora isso, eu tenho uma outra tela que é a tela de necessidade de compras, né? Essa tela de necessidade de compras, ela abrange não só as minhas ordens de fabricação, né, o que eu explodi lá de matéria-prima, embalagem, como abrange também a questão de mercadoria para revenda, material de uso e consumo que não estão envolvidas na produção. Então essa necessidade de compras é uma tela bem legal também. Ela entrou há pouco tempo no Web+, e essa tela permite com que o comprador execute cotações, tá? Então essas cotações geram ordens de compra e na sequência essas ordens de compra geram as notas fiscais de entrada. Hoje no Web+, nós temos 19 regras disponíveis, né? Então são regras que mostram o produto, os insumos no espelho da ordem de produção, tem regra que omite, eu vou ter regra também que reserva o insumo no início da produção, tem regras que não executam essa reserva, eu tenho regras com apontamento, tenho regras sem apontamento. Como funciona a regra com apontamento? O apontamento é mais para aquela produção seriada, onde eu tenho muitos pontos de parada dessa produção,
Então eu tenho a necessidade, de repente, de fazer um apontamento de separação. Então explodiu a OF 321. Essa 321 parou para a pessoa fazer a separação do material. Então vai mostrar que o operador João pegou essa OF 321, ele iniciou a separação às 7h30 da manhã e às 7h45 ele terminou de separar. Então ele vai dizer se ele separou todo o material ou separou parcial, então o sistema permite que ele faça isso. Feito isso, o próximo operador vai pegar, vamos supor que nessa OP eu tenho um processo chamado setup de máquina. Então o operador vai dizer que iniciou às 8 horas, por exemplo, e terminou às 8h15, fazer o setup da máquina. E aí assim por diante. Aí depois, no decorrer do processo, o outro operador fez a injeção de peças. Então na OP tinham 30.000 unidades, ele conseguiu até a hora do almoço, vai das 9 até às 12 horas, ele conseguiu injetar 2.000 peças. Então ele vai lá e aponta essas 2.000 peças. Pode ser que no período da tarde outro operador pegue essa ordem de fabricação e vá fazendo os apontamentos. Então o apontamento, a regra com apontamento ela tem essas paradas e requer com que cada operador que pegar aquela OP execute o apontamento, né? Posso fazer também a regra sem apontamento. O sem apontamento também permite fazer entradas parciais. Então eu consigo fazer com que uma ordem de fabricação de 5.000 unidades, eu consigo entregar agora às 9 horas 1.000 unidades. Posso parar aquela OP, pegar outra e dando andamento. Entrego 200 ou 300 unidades da outra OP. Outro operador pode pegar aquela, quando ele colocar na tela, o sistema já vai dizer que resta um saldo ainda. Então ele vai pegar e vai fazer um novo apontamento. E aí com isso ela vai diminuindo o saldo até ele zerar. Então é possível você trabalhar com uma ordem de produção sem apontamento e fazer apontamentos parciais, entregas parciais. Tanto que quando os nossos clientes optam por iniciar o processo de produção, nós sempre conduzimos para utilizar a regra sem apontamento. E uma diquinha aqui, a regra de ouro é a nossa regra 6, né, que é a regra mais simples ali para ele iniciar, para ele entrar nesse mundo dos controles de ordem de fabricação. A reserva, falando da nossa regra que eu acabei de sugerir, que é a regra 6, a reserva ela vai ocorrer no momento em que eu finalizo a OP, né? Então, eu iniciei uma ordem de produção, disse qual é o produto, disse a quantidade. Quando eu vou para a tela de reserva de insumos, ele vai abrir uma telinha onde ele vai trazer todas aquelas matérias-primas que eu coloquei na engenharia e aí multiplicando pela quantidade que eu vou fabricar. Então, neste momento da reserva, eu consigo inclusive determinar se eu vou utilizar o produto, a matéria-prima A ou a matéria-prima B, ou se eu vou precisar até utilizar alguma matéria-prima que não contemplava na engenharia. Então, neste momento, eu consigo adicionar. Lógico que eu tenho que ter permissões para fazer essas modificações. Então, neste momento, eu faço as reservas, finalizo, então a matéria-prima já está reservada. Lembrando também que se a empresa optar em trabalhar com controle de lote, neste momento eu já efetuo a reserva do lote, tá? Então vamos supor que você tenha 200 quilos de uma determinada matéria-prima e desses 200 quilos, 150 quilos era do lote A. Então quando eu reservar esses 150 quilos para essa ordem de fabricação, você não consegue utilizar esses 150 em outra ordem de fabricação, tá? Ah, mas eu não quero reservar o lote. Você pode trabalhar também com uma marcação que é sem lote. Então o sistema ele gera automaticamente esse lote chamado sem lote, porque você pode reservar
deixando assim aquele seu lote de 200 quilos livres para você tomar decisões. E aí você utiliza só quando for entregar esse produto acabado. Então, ocorreu a reserva na finalização da OP, e quando de fato eu vou consumir essa reserva? Eu vou consumir essa reserva quando for entregar o meu produto acabado. Então, e onde que eu entrego? Através da tela de entrada de produto acabado, onde eu vou abrir uma ficha, vou selecionar a OP, então todas as que estão finalizadas aparecem ali para elas serem selecionadas. Seleciona determinado OP, ele já vai trazer qual é o produto que tem, a quantidade, eu digo quantas eu vou entregar naquele momento, ele abre a próxima tela, que é bem parecida com a tela da reserva, e aí eu só vou confirmar. Eu usei mesmo 150 kg desse material? E aí neste momento eu posso dizer, não, eu precisei usar 160 porque deu um problema lá na máquina, eu fiz a carga, eu perdi 10 quilos, então usei 160 quilos. O que vai acontecer? O sistema automaticamente vai recalcular o processo, a levada, então vamos dizer assim, a fornada vai ficar mais cara, né? Porque ao invés de eu utilizar 150 quilos da matéria-prima XPTO lote A, eu precisei usar 160 quilos. Então naquela levada, naquela produção, eu vou ter um custo a mais de 10 quilos. Tá? Então no final de tudo, o sistema vai fazer os cálculos e aí ele vai dizer, ó, o preço unitário desse produto foi X. Então onde tem aquela variação de preço médio, né? Então o preço ele fica oscilando conforme, como eu já disse, conforme a entrada da matéria-prima e conforme os consumos. Então, finalizando nessa parte, dei entrada no produto acabado, consumi aquele material que estava reservado até então e com isso ele saiu do estoque. Então, a saída do material exclui a reserva. A entrada do produto acabado, né, finaliza a produção e com isso ela passa de status finalizado para status atendido. É isso aí, valeu pessoal, obrigado e estamos à disposição caso não utilizem ainda o módulo de produção e queiram fazer parte, né, entrar para esse processo que é muito importante. Olá, meu nome é Rafael Soares, sou consultor de implantação aqui do Grupo Haltz. Faço parte da equipe já faz um tempo, né? Hoje eu pertenço à equipe da entrega de valores, tá? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o aplicativo. Ele se chama WebGR, é um produto aqui da Haltz. E o mais legal é como ele surgiu, né? O intuito era algo simples, né, para atender a necessidade de alguns clientes e foi tomando outras formas, né? A real necessidade, o que motivou a gente a criar o aplicativo foi a necessidade dos nossos clientes, né? O contato com os nossos clientes no dia a dia. Não foi um, não foi dois, né? Foram diversos clientes que pediam por isso, né? Muitas empresas têm representantes externos de outros estados e essa informação sempre fica muito vaga. Hoje com o WhatsApp, documentação acaba sendo a mais rápida possível apenas para seguir o fluxo da empresa, né? E vendo essa necessidade a gente foi dar as caras nesse mercado, né? Foi onde a gente colocou o primeiro ponto do WebGR, que foi as vendas externas, tá? E para fazer vendas externas, geralmente você pode ter, né, representantes que são CLT, que são registrados, mas também podem ter representantes que estão trabalhando para você terceirizado e para eles precisam de agilidade, né? Eles precisam de uma informação que atenda a necessidade da empresa, mas que para ele não tenha que tomar grandes decisões, né, pela empresa, como que vai ser faturado, como que não vai ser, né? E com isso a gente foi montando o aplicativo, né? Então o que partiu de uma ideia simples começou a criar uma forma mais elaborada. Então, das vendas externas,
a gente notou que a gente tem que registrar essas visitas, né? Alguns clientes vão até supermercados, vão até escolas, empresas, né? Onde estão os clientes. Eles acabam visitando. E nesse processo eles perceberam que precisavam registrar essa informação. Né? O gestor precisa saber se realmente ele foi até lá, tem um script da empresa, né, para você seguir, então um protocolo de registrar uma foto, fachada, uma foto de como seus produtos estão expostos, não importa, né? São diversos motivos que a gente começou a ver a necessidade de ir evoluindo o sistema para atender esses clientes. Né? E cada vez mais, cada conversa, cada treinamento, cada contato com o cliente, suporte, a gente vai encontrando mais necessidades e vai adequando o processo dentro do sistema. Uma coisa legal que eu vejo como uma vertente, uma ideia, né, que vem da Haltz e que está passando para a PP é a agilidade no processo. Tá? A gente pode ter algumas ações que são delicadas para os gestores, né? Mas para quem está externo, para quem realmente usa o aplicativo, a ideia é ser o mais simples possível. Então, para você fazer um pedido, não tem grandes dificuldades. Tá? Você consegue selecionar um cliente, escolher a tabela de preço que você vai trabalhar, adicionar os itens, colocar uma condição de pagamento, um tipo de cobrança e já finalizar esse pedido, tá? São segundos, dependendo do número de itens e afins, mas a princípio, para o vendedor traz muita facilidade, né? E hoje o aplicativo ele tem diversas integrações, tá? Então a gente vai evoluindo nisso e vai apresentando para os nossos clientes. Isso que eu acho interessante é principalmente a integração com o RP, né? Então a facilidade de você registrar um pedido, finalizar ele e não precisar comunicar a outra empresa que vai chegar um novo pedido, que o cliente já confirmou a compra, né? Todas essas informações que às vezes ficam limitadas por um contato, o vendedor não precisa mais fazer isso, né? Ele está registrando. Se você quiser, como gestor, vai poder realmente saber se ele estava lá no cliente na hora de fazer o pedido. Então, vai te trazendo algumas informações de como tomar decisões para a sua equipe de campo. Então, a maioria dos meus clientes estão preferindo que não tenha visita. Então, eu vou conseguir contratar uma pessoa para ficar, por exemplo, home office, fazendo contato com os meus clientes. Ou não, né? Então, você vai tendo algumas outras noções que não precisam estar realmente envolvidas na venda, assim, né? Mas na sua gestão da sua equipe, tá? Outra coisa, segurança da informação, né? Como você controla as informações que o seu vendedor, né, ou que o seu técnico está nas mãos, né? Você consegue trazer uma segurança do que ele está vendo, né? Que ele realmente vá no cliente que ele precise, tabelas de preço amarradas ao cliente, né? A gente tem diversos campos que trazem essa segurança para você. Então, você tem o poder de tomar algumas decisões em que seus técnicos podem fazer ou não, que seus vendedores vão enxergar, né? Então, isso te traz uma segurança no seguinte aspecto. Eu estou vendendo um produto e ele aplicou um desconto, acabou passando despercebido e eu faturei e não estava equivalente ao meu custo. Você consegue trazer essa segurança da informação para que ele não faça isso, né? Ele mentira de concurso, algo do tipo. Outra questão vinculada à segurança também é sobre a lista de clientes, sobre a lista de produtos que são da sua empresa que você tenta manter interno, o mais interno possível, né? Como se fosse um segredo de estado, suas receitas e afins, ficam limitadas a você, né? E você decide o que ele vai enxergar, quais são as informações que ele pode ver, tá?
Outra coisa que eu coloquei aqui como um ponto bem legal é a criatividade que a gente pode colocar, tá? Fora você como equipe, aqui o Grupo Haltz também fornece essa experiência no mercado, tá? Então, devido a contatos com clientes, suportes, parceiros, né? Nós tratamos nossos clientes como parceiros também, né? Então, essa troca de informações dá uma criatividade para os dois lados, né? Vocês por terem uma necessidade que precisa ser atendida e a gente por contato com outros clientes, com parceiros, né? O aplicativo dá uma liberdade da gente tomar uma decisão de criar um processo, né? De amarrar uma informação a outra, né? Então isso é um ponto que eu acho legal, não é limitado, né? A gente consegue, com a criatividade dos dois lados, trazer um cenário melhor, né? Para sua empresa e afins, tá? Também tem as feiras e eventos, né? Que cada vez mais estão tomando espaço, né? No mercado para a exposição da sua marca, para criação de novas parcerias, né? E hoje o aplicativo também está conseguindo atender necessidades dos nossos clientes para registrar alguma questão dessas feiras, fazer já pedidos, até mesmo cobrar, né, o seu cliente ali de alguma forma que fique controlado, né? Então isso é um caminho que a gente está percorrendo, né, para trazer cada vez mais um aplicativo no cenário atual, né, onde está voltando as visitas externas, pandemias. Então as feiras e eventos estão sendo um chamariz, né, para todos os ramos, né? Hoje a gente atende diversos ramos, né? Por exemplo, alimentícios, cosméticos, químicos, manutenção, saúde, né? Esses são os principais, mas eu ainda enxergo um leque muito aberto para o aplicativo, tá? Por causa do ponto que eu falei um pouquinho mais cedo, né? Da criatividade, da liberdade de você criar o seu próprio processo aí dentro da sua empresa. O WebGR, ele é de fácil acesso, né? Então ele está disponível para todos os dispositivos, tá? Então tanto na web como na versão TV, tá bom? Obrigado.